Você acordou hoje com o corpo cansado e a alma ferida. Tentou abrir os olhos com leveza, mas já sentia o peso no peito, como se tivesse passado a noite inteira lutando contra algo invisível. E talvez tenha lutado mesmo. Talvez tenha travado batalhas internas em silêncio, sem ninguém ao lado para segurar a sua mão. O travesseiro ainda guarda as marcas de um choro contido. As lembranças insistem em voltar quando você só queria um pouco de paz. E é aí, exatamente aí, que Deus te encontra. Não no disfarce que você usa quando diz que está tudo bem, mas no fundo escuro da tua alma, naquele lugar onde ninguém entra, onde você mesmo evita voltar. Deus não se afasta da dor, Ele se aproxima. E é por isso que você está ouvindo essa oração agora. Porque mesmo que o mundo não tenha percebido como você acordou hoje, Deus viu. E Ele quer tocar justamente nesse lugar que mais dói. Essa oração é para você que não consegue mais fingir. Para você que precisa respirar sem desabar. Para você que precisa de um recomeço silencioso, mas real. Enquanto você escuta, respira. Deixe que cada palavra encontre morada dentro de você. E se essa oração está alcançando a sua dor, escreva agora nos comentários: Senhor, me reconstrói por dentro. Essa frase é sua semente de fé. E quando você declara isso, o céu responde. Você não chegou até aqui por acaso. Deus conhece o caminho que sua dor percorreu até hoje. Ele viu cada decisão forçada, cada tentativa de sorrir enquanto o peito gritava. Ele viu as orações que você fez sem palavras, aquelas em que só havia lágrimas escorrendo. E Ele ouviu todas, mesmo aquelas que você achou que caíram no vazio. Deus não se esquece do que a dor te ensinou. Ele sabe onde ainda dói e Ele sabe curar. Mas antes da cura, vem a entrega. Por isso agora, onde você estiver, diga com o coração: Senhor, eu estou aqui. Eu não tenho forças, mas tenho sede de Ti. Diga isso como quem grita por socorro. E se você sente que essa oração falou com você, se inscreve agora no canal. Aqui não é só mais um vídeo, é um lugar de abrigo. Aqui você encontra a direção quando tudo parece sem rumo. Aqui, todos os dias, você vai encontrar uma oração feita para almas cansadas como a sua. E se você conhece alguém que está quebrado por dentro, compartilha esse vídeo. Não guarda só para você. Seja ponte de cura para alguém hoje. Talvez uma alma esteja esperando justamente por essa palavra, e que essa alma comece a ser restaurada através de você. Tem dias em que levantar da cama exige mais fé do que qualquer outro desafio. Você abre os olhos e já sente que algo dentro de si está fragmentado. Não é tristeza comum, não é só cansaço físico. É como se houvesse um peso preso no peito, algo invisível, mas profundamente real. Você tenta se lembrar quando isso começou, mas nem consegue definir. Só sente. Sente que está carregando um mundo que ninguém mais vê. Sente que, mesmo cercado de gente, existe um vazio gritando dentro de você. E Deus sabe. Ele não apenas vê essa dor, Ele entende. O Senhor conhece as estruturas da tua alma. Ele sabe onde você racha por dentro, onde você finge estar firme enquanto desmorona devagar. Essa oração foi feita para tocar exatamente aí. Não importa o quanto você tentou resistir. Não importa se você já pensou em desistir. Deus não desistiu de você. E se você chegou até aqui com esse aperto, então ouve com atenção. Você não está sozinho. Deus está usando essa oração como instrumento para te alcançar agora, onde ninguém mais pode chegar. Se você sente que essa palavra está encontrando eco dentro do seu coração, escreve nos comentários com fé: Deus entra onde ninguém mais entrou. Essa frase tem poder espiritual. Quando você declara isso, você autoriza o céu a invadir a tua dor. Não importa quantas vezes você caiu. O que importa agora é a decisão de se deixar ser restaurado. E acredite, o processo começa assim, com o coração ferido, mas ainda aberto, com a alma cansada, mas ainda sensível à presença. Deus não precisa que você esteja forte. Ele só precisa que você esteja disponível. Disponível para ser tocado, para ser curado, para ser reconstruído. Hoje, ao invés de se esconder da dor, se ajoelha com ela. Apresenta ela a Deus como quem oferece os cacos e diz: Eu não sei o que fazer com isso,
mas eu sei que o Senhor sabe. Essa entrega é uma chave. É por meio dela que o milagre começa. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Aqui tem oração todos os dias. Aqui tem palavra para quem não sabe mais como continuar. Aqui tem direção para quem acorda sem força nem ânimo. Não caminha sozinho. Faça parte dessa comunidade de fé. Compartilhe essa oração com alguém que parece estar bem, mas que você sabe que esconde uma dor parecida com a sua. Às vezes, a salvação de uma alma começa com uma simples mensagem enviada na hora certa. Seja essa ponte. Seja essa resposta. Você foi alcançado hoje, e agora pode ajudar alguém a ser alcançado também. Algumas feridas não sangram por fora, mas gritam por dentro. E você já aprendeu a silenciar esse grito para não incomodar ninguém. Aprendeu a sorrir quando quer chorar, a responder, tá tudo bem, quando não está. Mas Deus não se impressiona com máscaras. Ele vê o que ninguém vê. Ele entra nas dores que nem você sabe explicar. Ele atravessa os vazios mais densos e assopra a vida onde você achou que só havia ruínas. Hoje, essa oração é um chamado, não para esconder a dor, mas para expô-la diante de quem pode curar. Não é fraco quem sente demais. Fraco é quem ignora o que está quebrando por dentro até isso virar doença na alma. Mas você não. Você parou para ouvir essa oração. E isso já é um passo, é a alma dizendo, eu preciso de algo maior do que eu. E Deus responde. Ele responde quando a alma sussurra. Ele responde mesmo quando o peito só consegue dizer, me ajuda em silêncio. E se essa oração está falando com você, se está te fazendo sentir algo verdadeiro, escreve nos comentários agora. Deus, eu não aguento mais fingir. Porque quando a gente para de fingir, Deus começa a agir. Quando a gente se rende, o céu se move. O medo de ser vulnerável paralisa muita gente. Mas há uma força diferente que nasce quando você ora ferido, quando você ora rasgado, quando você dobra os joelhos sem saber o que dizer, mas ainda assim se coloca diante de Deus. Porque a oração verdadeira não é a mais bonita, é a mais sincera. E Deus honra a sinceridade. Então fale com Ele agora, aí onde você está. Não precisa de palavras bonitas. Basta dizer com o coração, Pai, entra no caos do meu interior e põe ordem. Eu não sei como seguir, mas eu sei que Tu sabes. E se essa oração está sendo esse chão firme para o teu dia, se inscreve no canal. Aqui não é só mais um vídeo. Aqui é o teu refúgio de toda manhã. Um lugar onde feridos se encontram com a presença. Onde quem não tem força, encontra abrigo. E se você conhece alguém que sorri por fora, mas está chorando por dentro, compartilha esse vídeo. Deus pode usar essa oração para salvar alguém da beira do abismo, seja canal de socorro. Você foi tocado, agora permita que outros também sejam. Volte amanhã. Continue essa jornada. Deus começou algo em você, e Ele vai completar. Tem dores que você já nem tenta mais explicar porque sabe que ninguém vai entender. São feridas profundas, antigas, que se misturaram ao seu jeito de viver. Você aprendeu a caminhar com elas, mas isso não quer dizer que você está bem. Você apenas se adaptou à dor. E essa é a parte mais cruel, quando a dor vira rotina, quando ela se torna parte da sua respiração, da sua maneira de se relacionar, do seu modo de se proteger. Só que Deus não quer que você sobreviva. Ele quer que você viva. Ele quer que você respire sem peso, que caminhe sem arrastar correntes, que abra os olhos sem medo do que vai sentir. Deus não te criou para viver ferido. Ele te criou para ser inteiro, mesmo que o mundo tenha tentado te despedaçar. E essa oração não é sobre tapar os buracos com frases bonitas. É sobre escancarar a alma e dizer, Senhor, eu não sei mais como ser feliz, mas eu quero ser curado. E se você sente que essa oração foi feita para você, escreve nos comentários, cura o que ninguém vê, Senhor. Essa frase não é só um pedido, é uma rendição. E é exatamente na rendição que Deus começa a reconstrução. Você já tentou carregar tudo sozinho por muito tempo. Tentou ser forte até quando ninguém estava te olhando. Mas agora chegou a hora de permitir que Deus carregue com você. Ou melhor, que Ele carregue por você. Você não precisa mais fingir força. Você precisa de descanso. E descanso de verdade só é possível quando a gente para de lutar com as próprias mãos e começa a confiar
Enquanto você ouve essas palavras, imagina Deus pegando cada parte sua que foi rejeitada, esquecida, humilhada e reerguendo tudo com amor. Ele não te vê como um fardo, ele te vê como alguém que precisa de cuidado. E cuidado é o que ele faz melhor. E se você quer continuar recebendo essas orações todos os dias, se inscreve agora no canal. Aqui tem direção para os dias difíceis, consolo para os dias silenciosos e presença para todas as manhãs. Aqui você não caminha mais sozinho. E se você conhece alguém que já se esqueceu de como é viver em paz, compartilha esse vídeo. Essa pessoa pode ser alcançada por Deus através de você. Faça parte dessa corrente de restauração. Você foi lembrado por Deus hoje. Agora lembre alguém também. Você pode até estar de pé por fora, mas por dentro sente como se estivesse em pedaços. A alma grita, mas ninguém escuta. O coração pesa, mas o mundo exige pressa. E você vai empurrando os dias, tentando encontrar forças onde já não existe mais nada. É nesse tipo de dor que muitos se perdem. É nesse tipo de escuridão que alguns se escondem. Mas é também nesse lugar de silêncio e cansaço que Deus chega. Ele não precisa de barulho para agir. Ele age no invisível. Ele entra nas rachaduras da sua alma sem fazer alarde e começa a curar aquilo que você já achava incurável. Você pode não ter falado com ninguém sobre o que sente, mas Deus sabe. E Ele não quer que você apenas suporte mais um dia. Ele quer restaurar o seu sentido de viver. Enquanto você escuta essa oração, respira fundo. Permita que essa palavra entre como bálsamo. Permita que o Espírito Santo comece a te envolver. E se essa oração te encontrou exatamente onde a dor mais lateja, escreve agora nos comentários: Senhor, eu preciso recomeçar por dentro. Essa frase é a tua oração. É a porta que você abre para que Deus entre e faça o que só Ele pode fazer. Existe um processo entre o quebrar e o reconstruir, e Deus é mestre nesse caminho. Ele não joga fora os cacos da tua dor. Ele junta cada um com propósito. Ele transforma feridas em marcas de vitória. Mas para isso, você precisa confiar. E confiar nem sempre é entender. Às vezes é apenas continuar, mesmo sem ter respostas. É orar, mesmo quando parece que ninguém está ouvindo. É insistir, mesmo com a alma esgotada. E nessa manhã, enquanto o dia começa lá fora, Deus quer começar algo novo aí dentro. Ele não te trouxe até aqui para mais uma oração qualquer. Ele te trouxe porque Ele ouviu o choro escondido, sentiu o peso da tua alma e decidiu te alcançar. Por isso, se inscreve agora no canal. Aqui tem oração todo dia, feita com verdade, com compaixão, com presença. Aqui é abrigo para quem acorda com o coração em pedaços. E se você conhece alguém que tem escondido a dor atrás de um sorriso, compartilha essa oração. Seja canal de cura. Permita que alguém comece a reescrever a história a partir dessa palavra. E lembre-se, Deus não começa algo para deixar pela metade. O que Ele iniciou hoje na sua alma, Ele vai sustentar até o fim. Há um tipo de dor que não avisa quando vai chegar. Ela simplesmente se instala. E quando você percebe, ela já tomou conta dos seus pensamentos, roubou sua paz e drenou sua vontade de continuar. Você tenta ignorar, tenta ocupar a mente, tenta seguir a rotina, mas no fundo sabe, algo dentro de você está pedindo socorro. E quando o coração grita em silêncio, só Deus escuta. Ele é o único capaz de interpretar as lágrimas que não foram derramadas, as palavras que nunca foram ditas, os pesos que você carrega sozinho há anos. Hoje, enquanto você escuta essa oração, entenda. O Espírito Santo está visitando exatamente essa dor. Ele está tocando onde ninguém mais tocou. Está sondando o teu interior, não para te julgar, mas para te curar. E se você sente isso acontecendo aí agora, escreve nos comentários com fé: Senhor, entra onde a dor virou rotina. Porque é nesse lugar de cansaço escondido que Deus começa os milagres mais profundos. Não espere entender, apenas permita. Você não está ouvindo essa oração por acaso. O céu tem planos maiores do que seus olhos conseguem ver. E mesmo quando tudo em você quer parar, Deus insiste em continuar por você. Ele sustenta teus passos vacilantes, Ele guarda teus dias silenciosos, Ele segura tua alma quando ninguém mais consegue.
E se você chegou até aqui é porque algo dentro de você ainda acredita, ainda busca, ainda quer ser inteiro. Essa oração é o começo de um novo caminho, um caminho de cura emocional, de libertação de tudo o que te quebrou por dentro. Mas você precisa caminhar. Não volte para o lugar que te feriu. Não aceite mais viver com a alma adormecida. Se você quer viver esse processo de cura com profundidade, se inscreve agora no canal. Aqui tem palavra diária para a sua alma. Aqui tem oração de quem sabe o que é dor, mas conhece o poder da restauração. E compartilha essa oração com alguém que também está sobrevivendo em silêncio. Alguém que precisa ouvir que ainda existe esperança. Você pode ser a ponte para o recomeço de outra pessoa. E nunca se esqueça, o Deus que te trouxe até aqui é fiel para te levantar até onde você nunca imaginou alcançar. Existe uma hora em que a alma cansa de esperar por quem nunca voltou, de sorrir para quem nunca viu sua dor, de segurar firme uma esperança que parece ter escorregado pelos dedos. E quando essa hora chega, o mundo chama isso de fraqueza, mas Deus chama de convite. Convite para descansar, para se entregar, para parar de lutar sozinho. Há uma diferença entre desistir da vida e desistir de carregar tudo com as próprias mãos. Hoje o céu te convida a entregar, não o que está funcionando, mas aquilo que mais dói, aquilo que ainda te prende ao passado, aquilo que você insiste em esconder de todo mundo. Porque aquilo que você tenta esconder com mais força é geralmente o que Deus mais quer curar. Enquanto você ouve essa oração, olhe para dentro e permita que essa entrega aconteça. E se essa palavra encontrou você num desses dias em que tudo parece desabar, escreva agora nos comentários: Senhor, hoje eu não fujo, eu entrego. Isso é mais que um comentário. É um passo. É fé. Você passou por coisas que ninguém entenderia, nem se você explicasse. E talvez nem você saiba direito como sobreviveu a tanta coisa. Mas está aqui. Ainda que cansado, está aqui. Ainda que quebrado, você não se rendeu. E isso diz muito mais sobre você do que qualquer dor que tentou te parar. Deus não procura os mais fortes. Ele procura os mais sinceros. Aqueles que se apresentam a Ele com tudo o que são, inclusive com os pedaços. E é por isso que hoje Ele te visita. Não com promessas vazias, mas com presença, com restauração, com paz real. Se essa oração está sendo um respiro para a sua alma, se inscreve agora no canal. Aqui não tem fórmula mágica, tem oração verdadeira, tem palavra que vem do alto, tem abrigo para os dias em que ninguém mais te entende. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha agora. Essa oração pode ser a resposta de uma noite inteira de choro. Pode ser o recomeço de quem achava que já tinha perdido tudo. E você, que foi tocado por Deus, vai ser também canal para tocar outros. Volte amanhã. Tem mais cura te esperando. Você pode até achar que ninguém percebe, mas a dor que você carrega altera até o seu jeito de andar. A tristeza se espalha pelo corpo, pelo olhar, pelo silêncio. É como se uma parte de você tivesse ido embora e o que restou aprendeu a sobreviver fingindo normalidade. Só que o coração sente. E Deus também. Ele não se impressiona com sorrisos forçados, nem se engana com frases ensaiadas. Ele vê a alma. E hoje, Ele está vendo a sua. Essa oração é como uma luz entrando devagar num cômodo que ficou fechado por muito tempo. Primeiro incomoda, depois revela, e então começa a curar. Permita que essa cura te alcance agora. E se essas palavras estão tocando feridas que você achava esquecidas, escreve nos comentários: Senhor, ilumina o que em mim ficou escuro. Esse pedido simples pode abrir um novo ciclo na tua vida. Um ciclo de revelação, libertação e reconstrução verdadeira. Você não precisa ser perfeito para ser amado por Deus. Na verdade, quanto mais sincero você é diante dele, mais profundo é o toque que ele te dá. Você pode ter fracassado, gritado, se perdido, mas Deus não cancelou os planos que ele tem para você. Quando ele te criou, ele já sabia dos teus tombos, mas mesmo assim, escolheu te amar, escolheu te esperar, escolheu te alcançar. E é por isso que essa oração chegou hoje aí, porque o céu está em movimento, e esse movimento é a teu favor. Não desista de você só porque alguns desistiram. Deus não vai te deixar pelo caminho.
Ele vai até o fim com você, mas você precisa continuar. Se inscreve agora no canal se essa oração falou com sua alma. Aqui você vai encontrar palavra que levanta, oração que cura, direção para dias difíceis e abrigo para os dias silenciosos. E compartilha agora com alguém que tem escondido a dor por vergonha. Mostra que existe um Deus que vê até o que ninguém mais vê, que cura o que ninguém entende, que recomeça onde todos disseram que era o fim. Volte amanhã. A jornada de cura continua. Nem toda dor grita. Algumas apenas silenciam. Você não tem mais forças nem para chorar. Vai vivendo no automático, cumprindo o que precisa ser feito, mas dentro de você existe um abismo. E é nesse silêncio que Deus mais fala. Porque Ele não precisa de barulho para agir. Ele age na sutileza, no detalhe, na fresta de fé que ainda existe dentro de você. Essa oração não veio para te entreter, veio para te encontrar, para lembrar que mesmo quando você não sente nada, Ele continua presente. Mesmo quando a fé parece pequena, Ele continua fiel. Mesmo quando você não sabe como orar, Ele traduz sua dor em intercessão. E se essa palavra está chegando como um alívio, como se alguém finalmente tivesse enxergado sua alma, escreva agora nos comentários: Senhor, escuta o que nem eu consigo dizer. Essa frase é uma ponte entre o que te sufoca e o que o céu pode fazer por você. Escreva com fé. Escreva com verdade. Você está sendo refeito. E muitas vezes, ser refeito dói mais do que ser quebrado. Porque para refazer, Deus vai mexer em lugares profundos, vai tocar feridas antigas, vai expor o que você passou anos tentando esconder. Mas isso não é crueldade. Isso é amor. É um amor que cura com precisão, que não mascara sintomas, mas trata a raiz. E esse processo começa agora. Cada oração que você ouve aqui é um passo. Cada palavra liberada sobre sua vida é um tijolo novo na reconstrução da sua casa interior. Mas você precisa permitir. Você precisa voltar. Precisa se alimentar da palavra certa todos os dias. Por isso, se inscreve agora no canal. Não deixe para depois o cuidado que sua alma precisa hoje. Aqui tem oração diária, palavra de Deus viva, consolo para quem não tem com quem falar. E se você conhece alguém que está vivendo essa mesma dor silenciosa, compartilha esse vídeo agora. Uma oração enviada pode salvar um coração perdido. Volte amanhã. Há mais do céu preparado para você. O inimigo não precisa destruir sua vida toda de uma vez. Ele sabe que basta minar aos poucos sua esperança. E quando a esperança se vai, tudo perde o brilho. Você acorda, mas não vive. Apenas existe. E essa é a maior prisão. Estar por fora inteiro, mas por dentro quebrado. Deus conhece essa realidade. E Ele nunca te julgou por sentir isso. Pelo contrário, Ele se inclina para ouvir até o que você não ousa dizer em voz alta. Hoje, Ele está aqui, diante do teu cansaço, olhando para você com um amor que não acusa, mas abraça. Um amor que não exige perfeição, só entrega. E se essa oração está falando diretamente com tua alma, escreva agora nos comentários: Senhor, me ensina a viver outra vez. Essa frase pode ser o primeiro passo da tua libertação interior. Porque viver de verdade é muito mais do que cumprir tarefas. É ter a alma em paz, mesmo quando a vida está turbulenta. Você não está quebrado demais para ser restaurado. Não importa o que disseram. Não importa o que fizeram. Não importa se você mesmo já duvidou disso. Deus é especialista em recomeços. E quando Ele decide restaurar, Ele não conserta com fita. Ele faz novo, inteiro, forte e bonito. E é isso que Ele começou em você hoje. Não se trata de mágica, mas de rendição. Dia após dia, uma oração por vez, você será refeito. Mas você precisa permanecer. Por isso, se inscreve agora no canal. Não se desconecte da fonte. Aqui você vai encontrar alimento espiritual verdadeiro. Oração que cura, palavra que levanta, fé que sustenta. E compartilhe agora com alguém que talvez tenha sorrido hoje, mas está sangrando por dentro. Seja a ponte entre essa alma e a presença de Deus. Você já deu o primeiro passo. Continue. Volte amanhã. A jornada da sua cura está só começando. Tem dias em que a dor não vem de algo que aconteceu hoje.
Vem de tudo que ficou guardado por tanto tempo, acumulado, esquecido, reprimido, e de repente, aquilo que parecia superado volta como um vendaval. Uma palavra solta, uma lembrança, um cheiro, tudo parece reacender aquilo que nunca foi tratado. É por isso que Deus quer tocar em camadas mais profundas agora, porque Ele não quer só aliviar a superfície, Ele quer curar onde ninguém mais chegou. Enquanto você escuta essa oração, talvez esteja sentindo um aperto no peito, uma vontade de chorar sem motivo. Mas há um motivo. Sua alma está sendo alcançada. Deus está tirando do escuro o que precisa ser visto. E você não está sozinho. Escreva agora nos comentários: Senhor, me cura até onde eu nem sabia que estava ferido. Essa é uma oração sincera. E onde há sinceridade, há visitação do céu. Você não precisa esconder a dor para ser amado por Deus. Na verdade, Ele ama o que você é por inteiro, inclusive as partes que você gostaria de apagar. Ele te conhece desde antes da dor e planejou tua restauração antes mesmo que o trauma acontecesse. Esse Deus que te olha agora não está decepcionado com você, está compadecido, está se movendo e está dizendo: Filho, deixa eu cuidar disso agora. E é exatamente isso que está acontecendo enquanto você ouve essa palavra. A ferida está sendo tocada, não com indiferença, mas com compaixão. Se você deseja continuar nessa jornada de cura, se inscreva agora no canal. Aqui você vai receber alimento diário, palavra que consola, direção espiritual para os dias nublados. E compartilhe essa oração com alguém que precisa de um novo começo. Você pode ser o canal de resposta para quem pensava em desistir. Volte amanhã. O céu está só começando a revelar tudo que guardou para você. Algumas dores não precisam de plateia. Precisam de um lugar seguro onde possam finalmente ser reconhecidas. E é por isso que essa oração chegou até você hoje. Porque Deus te viu. Ele viu aquele choro abafado no travesseiro. Aquele grito que você engoliu para não assustar ninguém. Aquela crise silenciosa em meio a um dia aparentemente normal. Ele viu quando você sorriu por fora e implorou socorro por dentro. E ele decidiu agir. Hoje, essa palavra é a prova de que o céu não te ignorou. Pelo contrário, te cercou de mansidão e verdade. Deus está dizendo: Filho, eu nunca estive longe. E se essa oração encontrou você em um daqueles dias em que tudo parece pesado demais, escreva agora nos comentários: Senhor, hoje eu só preciso saber que o Senhor está aqui. Porque quando o céu responde com presença, até o fardo mais insuportável se torna suportável. Você precisa entender, existe um processo de reconstrução acontecendo em você. E reconstrução exige tempo, paciência e fé. Às vezes vai parecer que está tudo parado. Às vezes vai doer. Mas o que Deus está construindo em você será firme, duradouro e cheio de propósito. A dor que hoje te limita será o solo onde amanhã você vai florescer. Mas para isso, você precisa continuar aqui, recebendo essa palavra, abrindo seu coração, deixando Deus trabalhar. E se esse canal tem sido fonte de alívio, direção e consolo para você, se inscreva agora. Não adie mais o cuidado que sua alma merece. Aqui você vai encontrar oração diária, palavras que alinham a sua alma com os céus e companhia espiritual para seus dias mais difíceis. E compartilhe agora com alguém que esteja em silêncio há tempo demais. Alguém que precisa ouvir: Deus ainda está aqui. Você é resposta. Volte amanhã. A cura não parou, ela só está começando. Tem dores que você achou que já tinha superado, mas bastou uma situação parecida, uma palavra mal colocada, e tudo voltou como se nunca tivesse sido tratado. A ferida antiga reapareceu, latejando com força, te lembrando que ainda há partes da sua alma esperando por cura. Deus sabe. Ele conhece cada lembrança que você tenta apagar, cada detalhe que ainda dói quando alguém toca no assunto. Mas Ele não te abandona nessas áreas. Ele entra nelas. E cura com o cuidado de quem conhece profundamente. Essa oração foi liberada sobre você como um bálsamo, uma intervenção espiritual. Enquanto você ouve, feche os olhos e permita que a presença de Deus vá até o ponto exato onde sua dor começou. E se essa palavra te alcançou de forma cirúrgica,
Escreva agora nos comentários: Senhor, cura o que eu aprendi a esconder. Sua sinceridade ativa a mão de Deus. Ele age onde há verdade. Ele cura onde há entrega. Você não está sendo esquecido. Está sendo tratado. E tratamento espiritual não é sempre rápido, mas é sempre necessário. Deus está reconstruindo sua identidade, seu valor, sua capacidade de acreditar novamente. E mesmo que isso te leve às lágrimas, continue, porque chorar na presença de Deus é sinal de que o processo está em curso, de que a alma está reagindo à luz. Não fuja disso. Abrace esse processo. Muita gente vai olhar e não vai entender, mas você sabe, Deus sabe, e isso basta. Se esse canal tem sido esse abrigo para suas madrugadas silenciosas ou seus inícios de dia cheios de peso, se inscreva agora. Aqui você não vai andar sozinho. Todos os dias, uma nova palavra, uma nova oração, uma nova chance de começar. Compartilhe com alguém que ainda não sabe como falar sobre o que sente. Você pode ser a ponte entre a dor e a cura. Volte amanhã. O céu ainda tem mais para entregar. Você pode ter aprendido a conviver com a dor, mas isso não significa que nasceu para viver assim. A dor não é sua identidade. Ela é uma fase, um processo. E por mais que você tenha se acostumado com o peso, Deus quer te ensinar a viver leve. Não porque os problemas vão desaparecer de repente, mas porque a presença dele sustenta o que sozinho você não conseguiria carregar. Quando Deus entra, ele não entra só para consolar, ele entra para transformar. E enquanto você ouve essa oração, há uma transformação acontecendo em regiões da sua alma que estavam adormecidas. Lugares onde você já tinha colocado um nunca mais. Mas Deus é o Deus dos recomeços, dos impossíveis. E Ele está dizendo hoje, eu ainda tenho planos para você. Se isso tocou em algo dentro de você, escreva nos comentários: Senhor, renova o que eu pensei que tinha acabado, porque essa declaração abre espaço para que o céu mova o que parecia morto. Você pode ter acordado quebrado, mas vai dormir restaurado. Porque quem ouve a voz de Deus com o coração aberto, nunca sai igual. A oração tem o poder de reconstruir por dentro aquilo que nenhuma palavra humana conseguiu resolver. E esse canal foi criado justamente para isso. Ser um lugar onde as almas cansadas encontram abrigo. Se isso faz sentido para você, se inscreva agora. É aqui que sua fé vai ser alimentada todos os dias. É aqui que você vai ser lembrado de que ainda há esperança, mesmo quando tudo parece desabar. Não lute sozinho. Não carregue essa guerra em silêncio. Existe uma comunidade aqui que ora com você, que sente com você, que caminha com você. Compartilhe esta oração com alguém que hoje precisa sentir que Deus ainda está por perto. Você pode ser o abraço que ela está esperando. Volte amanhã. Ainda há cura, ainda há promessas, ainda há fôlego vindo do céu sobre sua vida. Você já reparou como é fácil acreditar nas mentiras do sofrimento quando se está ferido? A dor tem um jeito cruel de sussurrar que você é um fardo, que ninguém se importa, que nada vai mudar. E quando se acorda com esse peso dentro do peito, o dia já começa cinza, mesmo com o céu aberto. Mas Deus conhece a origem dessas vozes, e Ele também sabe calá-las. Ele te trouxe aqui hoje para dizer: não acredite no que o medo te contou. A minha palavra é maior. Talvez você nunca tenha escutado isso antes, mas escute agora com atenção. Você é importante para Deus. Não pelo que faz, não pelo que os outros dizem, mas porque Ele te criou com propósito. Se essa frase acendeu algo dentro de você, escreva agora nos comentários: Senhor, me lembra quem eu sou em Ti, porque a sua verdadeira identidade não está na dor, está no amor que Deus tem por você. Hoje, essa oração é mais do que palavras. É um abraço do céu, uma lembrança de que mesmo quando você não sente, Deus está perto. Ele não precisa de explicações para te curar. Ele só precisa da sua permissão. E ao escutar com sinceridade, você já está dizendo: Senhor, entra. E Ele entra. Vai entrando com cura, com consolo, com força. Vai limpando as lágrimas que ninguém viu. Vai trocando o desânimo por direção. Se essa presença está te alcançando agora, não se desconecte. Se inscreva no canal.
Receba diariamente essas orações, que são como alimento para quem acorda com a alma ferida. Não viva sozinho o que Deus preparou para curar em comunhão. Compartilhe essa oração com alguém que precisa sair da escuridão. Talvez seja exatamente isso que ela precisa para não desistir. Volte amanhã. Há mais luz, mais vida e mais cura esperando por você. Existem cicatrizes que ninguém vê, e são justamente essas que mais doem. São os traumas que você aprendeu a disfarçar, os medos que esconde atrás de um sorriso, os pensamentos que só você conhece quando está deitado, encarando o teto, em silêncio. Deus conhece todos eles, e Ele não te julga por ainda não ter superado. Pelo contrário, Ele se senta ao seu lado e espera pacientemente o instante em que você diz: Senhor, eu não aguento mais fingir. Talvez esse seja esse momento agora. Talvez essa oração seja a resposta ao grito que ninguém ouviu. Se for isso que você está sentindo, escreva nos comentários: Senhor, eu não quero mais fingir que está tudo bem, porque o primeiro passo da cura é a verdade. E quando você entrega sua verdade a Deus, Ele não vira o rosto, Ele te abraça. E esse abraço está te alcançando agora por meio dessa oração. Deus não quer te ver vivendo uma fé de aparência, Ele quer te ver livre, respirando fundo, sem o peso de provar nada para ninguém, sem precisar se justificar, sem precisar explicar por que ainda dói, porque Ele já sabe. Ele viu o que te quebraram, mas mais do que isso, Ele veio restaurar. E essa restauração está acontecendo agora, mesmo que você não perceba. Palavra por palavra, algo vai se alinhando dentro de você. Pensamentos vão sendo acalmados, lembranças vão sendo curadas. Se esse canal tem sido parte desse processo, se inscreva agora. Torne isso uma rotina de alma. Começar o dia com oração, com direção, com verdade. Você não precisa mais acordar sozinho nesse campo de batalha invisível. Aqui, você vai encontrar abrigo, força e continuidade. E se esse conteúdo te alcançou de verdade, envie para alguém que também tem escondido a dor. Você pode ser resposta. Volte amanhã. Ainda há cura esperando para tocar onde mais dói. Tem dias em que tudo parece pesado demais e você nem sabe explicar o motivo. Não houve uma notícia ruim. Ninguém te magoou nas últimas horas. Mas ainda assim a alma está triste, como se estivesse carregando algo antigo. Esse é o tipo de tristeza que não tem nome, mas tem raízes. E Deus conhece cada uma delas. Às vezes, é um abandono que você achou que superou, uma palavra dura que você ouviu há anos e ainda ecoa, uma expectativa que nunca se cumpriu e te faz questionar o valor que você tem. E então, sem perceber, você acorda com o peito cheio de um vazio que ninguém vê. Mas Deus vê. E é por isso que essa oração está chegando aí. Não como um alívio temporário, mas como uma visita verdadeira do Espírito Santo à sua história. Se essa oração está te tocando de forma especial, escreva agora nos comentários: Senhor, visita o lugar da minha tristeza. Essa frase é mais do que palavras. É uma chave que abre portas para curas profundas. A tristeza escondida é uma das maiores causas de bloqueios emocionais e espirituais. Ela adormece sonhos, silencia a fé e isola a pessoa de quem mais pode ajudar, o próprio Deus. Mas hoje é diferente. Hoje você está permitindo que a luz entre, que a voz de Deus fale mais alto do que as vozes internas que te empurraram para o fundo. E isso muda tudo. Há um renovo começando aí dentro, mesmo que você ainda não veja. É como uma semente que germina no escuro, mas logo rompe a terra e floresce. Essa oração é a água que rega sua alma. Se esse canal tem sido esse lugar de encontro com a luz, se inscreva agora. Faça parte de uma jornada de restauração diária. Não é sobre religião, é sobre sobrevivência espiritual. Compartilhe essa oração com alguém que também acordou assim, sentindo uma tristeza sem nome. Talvez essa pessoa só precise de uma palavra como essa para se lembrar que Deus ainda age. Volte amanhã. Ainda há muito o que florescer dentro de você. Quantas vezes você já disse que estava tudo bem, mesmo sabendo que não estava? Quantas vezes o bom dia foi só uma máscara para esconder o choro que você segurou no travesseiro? Tem gente que aprende a disfarçar tão bem que até acredita que a dor sumiu, mas ela só foi empurrada para dentro, acumulada no canto mais silencioso do coração.
E é por isso que essa oração te encontrou hoje. Deus está indo exatamente onde você guardou o que ninguém mais viu. Lá onde estão as decepções que você não contou a ninguém. Os medos que você não tem coragem de dizer em voz alta. Ele está entrando como luz em um quarto fechado há anos. E ele não entra com pressa. Ele entra com misericórdia, com paciência, com amor. Se você está sentindo isso agora, escreva nos comentários: Senhor, entra nos lugares que até eu evito. Esse é o tipo de entrega que move o céu, porque Deus honra quem se mostra como está. É possível começar o dia com dor, mas terminar com alívio. E esse alívio começa quando você decide não esconder mais o que te corrói por dentro. A oração tem esse poder de abrir janelas na alma, de trazer ar onde só havia sufoco. E hoje, essa oração foi feita para você respirar novamente, para você sentir que está sendo visto, ouvido, cuidado. Mesmo que ninguém ao seu redor perceba, Deus percebe, e Ele já começou a agir. Se você deseja continuar recebendo palavras como essa todos os dias, se inscreva agora neste canal. Aqui é um espaço de cura contínua, de reconstrução espiritual, de encontros sinceros com Deus. Compartilhe esta oração com alguém que também carrega dores silenciosas. Às vezes, tudo que uma alma ferida precisa é saber que não está sozinha. Volte amanhã. A cada nova oração, um pedaço seu vai sendo restaurado, porque Deus é especialista em refazer o que o mundo quebrou. Há uma diferença enorme entre estar vivo e se sentir vivo. Muita gente respira, caminha, conversa, trabalha, mas por dentro está apenas sobrevivendo. E quando a alma entra nesse modo de sobrevivência, até os pequenos gestos perdem o sentido. Acordar já não é motivo de gratidão. Olhar no espelho se torna um peso, e os dias vão se repetindo como se nada fosse mudar. Mas Deus nunca desenhou sua existência para ser suportada. Ele a criou para ser vivida. E é por isso que hoje Ele te acorda com essa oração, para te lembrar que ainda há propósito. Ainda há uma chama acesa, mesmo que seja pequena, e Deus é especialista em soprar sobre brasas quase apagadas. Se você sente que essa palavra foi feita sob medida para o seu coração, escreva agora nos comentários: Senhor, reacende o que ainda não morreu em mim, porque a esperança, mesmo ferida, ainda responde quando é chamada com fé. Deus não se assusta com o seu cansaço. Ele não te rejeita por causa da sua dor. Pelo contrário, é nesse cansaço que Ele mais se aproxima, porque só Ele sabe como levantar uma alma esgotada sem julgá-la. Só Ele consegue restaurar sem pressionar. Hoje, você não precisa fazer força para ser forte. Você só precisa se permitir ser amado. Essa oração não é uma cobrança, é um alívio. É Deus dizendo: você não precisa provar nada para mim. Eu te vejo como ninguém te vê. Se essa certeza te trouxe paz, se inscreva agora. Essa comunidade existe para isso, para lembrar diariamente que Deus está com você mesmo quando tudo parece escuro. E mais, compartilhe essa oração com alguém que acordou em silêncio, desejando desistir. Talvez você nem imagine, mas pode ser exatamente essa palavra que vai impedir uma queda, uma lágrima, um fim. Volte amanhã. A cada dia, mais vida. A cada oração, mais você. Algumas dores são como ecos que atravessam os dias. Você acorda e lá estão elas, te esperando. Mesmo que o corpo esteja descansado, a alma não consegue se recompor. É como se existisse um peso invisível sobre os ombros, algo que você não pediu para carregar, mas que te acompanha como uma sombra. E o mais difícil é quando ninguém entende. Quando te dizem para levantar a cabeça, ou parar de pensar nisso, como se fosse tão simples assim. Mas Deus não te dá frases prontas. Ele te oferece presença. Ele não chega com receitas, chega com consolo. E neste instante, Ele está se inclinando para o seu coração. Está te alcançando aí, no ponto exato da dor. Se essa oração encontrou esse lugar dentro de você, escreva nos comentários: Senhor, me alcança onde ninguém mais alcança, porque a cura de Deus não depende da opinião dos outros. Ela depende da sua abertura, e você acaba de abrir uma porta. O alívio
não vem só quando a situação muda. Muitas vezes, ele começa quando você se permite ser verdadeiro diante de Deus. E hoje, você está sendo. Está derrubando as máscaras que o mundo te ensinou a usar. Está dizendo, eu preciso, Senhor. E essa é a chave. Deus não resiste a um coração quebrado, mas sincero. Ele entra sem pedir licença quando encontra alguém que não finge mais. E ele começa a reconstrução, pedra por pedra, lembrança por lembrança. E nesse processo, ele envia palavras como essa. Envia pessoas, envia canais. Por isso, se esse conteúdo te alcançou de verdade, se inscreva agora. Esse canal é um refúgio para dias assim. Dias em que tudo parece perdido. Mas há uma palavra que resgata. Compartilhe essa oração com alguém que acordou e não sabe nem por onde começar. Talvez você não tenha respostas para ela, mas pode oferecer um abrigo. Volte amanhã. Há mais consolo preparado para o seu coração. Algumas feridas não sangram por fora, mas escorrem por dentro em forma de desânimo, isolamento e um silêncio pesado que ninguém percebe. Você segue com suas tarefas, responde às pessoas com educação, sorri em fotos, mas por dentro está exausto, como se estivesse segurando o mundo com as mãos frágeis da alma. Deus vê isso. Ele não precisa que você diga tudo para entender tudo. Ele conhece os detalhes do que te quebrou, do que ainda te machuca, do que você não tem coragem de contar para ninguém. Por isso essa oração chegou até você. Porque o céu sabe quando o chão já não está mais suportando o peso do que você carrega. E Deus age. Ele envia palavras, envia consolo, envia o Espírito Santo. E agora mesmo aí onde você está, Ele está tocando você com essa certeza. Filho, eu te conheço por dentro. Se você está sentindo essa verdade, escreva agora nos comentários. Senhor, cura minhas feridas invisíveis. Isso não é só uma frase. É um pedido sincero que ativa o céu. Às vezes, tudo o que precisamos é de um lugar onde não somos julgados por estar mal, onde não somos cobrados por estar bem. E esse lugar é a presença de Deus. Aqui você pode ser o que é. Pode dizer que não aguenta. Pode chorar sem se explicar. Pode respirar e simplesmente existir, sem máscaras. E é nesse ambiente que a cura começa. Deus não exige que você esteja forte. Ele só deseja que você esteja disponível. E você está. Ao ouvir essa oração, ao permitir que essas palavras entrem, você está dizendo, Senhor, eu aceito teu cuidado. E Ele está cuidando. Agora mesmo, se esse canal tem te ajudado a reencontrar o caminho da luz, se inscreva agora. Não deixe essa conexão se perder. Aqui, cada oração é um passo. Cada palavra é uma ponte. Compartilhe essa oração com alguém que também precisa respirar fundo, sem culpa. Alguém que só precisa ser acolhido. Volte amanhã. O processo de cura continua. Deus ainda tem muito a restaurar em você. Tem dias em que o cansaço não é físico. O corpo até descansou, mas a alma acordou exausta. E você tenta encontrar uma explicação, mas tudo o que sente é um vazio. Um tipo de dor que não tem uma causa exata, mas que aperta o peito com força. São lembranças que pesam, são decisões que cansam, são expectativas que frustram. E aí você se vê ali, parado, olhando para o nada, sentindo que está perdendo as forças. Mas é justamente nesses dias que Deus se aproxima de um jeito diferente. Ele não chega cobrando, ele chega acolhendo, porque o coração de Deus é refúgio, não tribunal. E nesta manhã, Ele te diz, eu sei o que você não conseguiu dizer. E mesmo assim, eu continuo aqui. Se essa palavra te encontrou como um abraço, escreva nos comentários, Senhor, mesmo sem forças, eu te busco. Porque esse ato de fé, mesmo frágil, move milagres. A oração de hoje não é para quem está forte, nem para quem tem todas as respostas. Ela é para quem acordou em pedaços, mas ainda tem dentro de si uma faísca de fé. Essa fé que sussurra, Deus ainda pode me levantar. E Ele pode, e Ele vai. O próprio Jesus prometeu descanso para os cansados e sobrecarregados. E quando Ele fala em descanso, não é só físico, é descanso na mente que não para, no coração que sangra em silêncio, na alma que já não sabe como seguir. Essa oração é um convite, não para você fazer força, mas para você se entregar, dizer, Senhor, eu preciso. E Ele responde, Ele vem.
Se esse canal tem sido esse lugar onde você encontra força quando ninguém mais entende, se inscreva agora. Faça parte de um espaço onde a dor não é ignorada, mas tratada com compaixão. Compartilhe essa oração com alguém que acordou se sentindo invisível. Você pode ser hoje o sinal que essa pessoa implorou em silêncio. Volte amanhã. Ainda há muito bálsamo reservado para você. A dor que não é acolhida se transforma em peso, e esse peso vai se espalhando em silêncio, até os menores gestos se tornarem um esforço. Escovar os dentes, responder uma mensagem, sair da cama. E quem olha de fora não percebe, porque o sofrimento interior tem essa característica cruel. Ele é invisível, mas Deus vê. Ele não precisa que você explique nada para saber tudo. Ele te sonda, ele te compreende. E hoje, ele não quer apenas aliviar a sua carga. Ele quer entrar nas camadas mais profundas da sua alma e fazer morada. Porque o consolo de Deus não é temporário, é transformação. E enquanto você escuta esta oração, uma nova atmosfera está se formando ao seu redor. Você pode não sentir agora, mas o mundo espiritual está se movendo por causa da sua entrega. Se essa palavra está alcançando o íntimo do seu ser, escreva nos comentários: Senhor, entra na parte que ninguém vê, porque é nesse lugar secreto que os maiores milagres acontecem. A tristeza pode ter virado rotina, mas ela não é sua identidade. Você não foi criado para se acostumar com o vazio, nem para carregar marcas de abandono, como se fossem definitivas. O que você sente hoje não define quem você é. Deus te vê além da dor. Ele te chama pelo nome que o céu conhece, Filho amado. E mesmo que você ache que já perdeu demais, que já quebrou demais, Ele ainda está dizendo: eu ainda posso reconstruir. Tudo o que Ele precisa é de espaço. E você está dando esse espaço agora, ao ouvir, ao abrir o coração, ao permitir que essa oração te alcance. Se esse canal tem te ajudado a não desistir, se inscreva agora. Deixe essa voz continuar te guiando em dias escuros. Compartilhe essa oração com alguém que talvez também esteja lutando uma guerra silenciosa. Uma palavra pode salvar uma alma. Uma oração pode reacender uma vida. Volte amanhã. Deus tem mais para dizer. E o que Ele vai dizer vai mudar tudo. Deus não começou essa obra em você para abandonar no meio do caminho. Ele viu quando você caiu. Ele ouviu cada oração sussurrada entre lágrimas. Ele esteve presente nas noites silenciosas, em que você se perguntava se ainda valia a pena continuar. E mesmo quando você se calou, Ele permaneceu. Porque o amor dele não depende do seu desempenho, mas da promessa que Ele fez de nunca te deixar. Essa oração foi apenas um pedaço de tudo o que o céu está preparando para a sua vida. Não importa há quanto tempo você está nessa estrada de dor, não importa quantas vezes você pensou em desistir, Deus ainda é Deus. E Ele ainda está escrevendo capítulos novos. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: Senhor, eu escolho continuar contigo. Essa declaração pode parecer simples, mas ela muda o rumo da sua alma. Porque quando você se alinha com a vontade de Deus, até as ruínas se tornam fundação para o novo. Você não está sozinho, e nunca esteve. Se essa oração tocou você, se em algum ponto dessa caminhada você sentiu alívio, consolo, ou apenas pôde respirar mais leve, saiba que esse canal foi criado para isso. Aqui, cada palavra é escrita para almas como a sua, almas cansadas, mas ainda sensíveis à voz do Espírito. Por isso, se inscreva agora, não apenas por causa de um vídeo, mas porque você precisa de uma fonte diária de renovação, uma âncora nos dias em que tudo desaba. E esse espaço foi levantado para isso, te lembrar de que Deus ainda fala. Compartilhe essa oração com alguém que precisa saber que ainda há cura para as feridas da alma. Seja um instrumento de luz para quem amanheceu em escuridão. E volte amanhã. A jornada da cura é feita de passos diários. E juntos, em oração, vamos avançando. Porque o quebrado de hoje pode ser o restaurado de amanhã. E Deus já começou esse milagre em você.